Há momentos em que a alma chega ao limite. O corpo cansa, a mente duvida, a esperança vacila. Foi numa dessas noites que Santa Catarina de Bolonha compreendeu o segredo que transformaria sua vida espiritual para sempre. Ajoelhada diante do Santíssimo, ela suplicava por uma irmã do convento, gravemente doente, e que os médicos já haviam desenganado. Senhor, cura-a, se for da tua vontade, dizia entre lágrimas. Mas dentro dela algo ressoou suave e firme, como uma voz antiga e eterna. Não peças, ordena em meu nome. Santa Catarina estremeceu sem entender. Como poderia uma criatura ordenar algo a Deus? Então a voz continuou: não ordenes a mim, filha. Ordena o milagre em meu nome, e ele te obedecerá. Foi nesse instante que ela percebeu que a verdadeira oração não é um pedido, é um ato de fé que fala com a autoridade do amor. O que fala em nome do Eu Sou, dizia ela mais tarde, não implora, manifesta. Essa foi a noite em que Santa Catarina aprendeu o método espiritual que chamou de a Ordem da Fé, uma forma de oração tão pura, tão unida à vontade de Deus, que o impossível se curva diante dela. Se essa mensagem já toca algo dentro do seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, ensina-me a ordenar meu milagre. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina compreendeu que quando Jesus dizia em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, move-te e ela se moverá. Ele não falava de metáfora, mas de autoridade espiritual. A fé, dizia ela, não súplica, proclama. Porque quem vive unido ao coração de Cristo não pede ao céu que haja, ele se torna o canal pelo qual o céu age. O milagre não vem de fora, dizia, ele nasce do interior de quem crê. Em uma de suas visões mais intensas, Santa Catarina viu Jesus cercado por luz, com as mãos estendidas sobre o mundo. De suas palmas, raios dourados desciam sobre as almas em oração, mas poucos os recebiam. Por que, Senhor? Perguntou ela. E ele respondeu: porque muitos pedem como servos, e poucos ordenam como filhos. Ela compreendeu então que Deus deseja ser honrado com confiança. A alma que confia, dizia o Senhor, me agrada mais do que a que se mortifica sem fé. Padre Pio dizia o mesmo: a fé é uma ordem silenciosa que o céu obedece. Santa Catarina confirmava: quem reza com medo duvida, quem reza com fé cria. E o Senhor lhe revelou: quando rezares, fala como quem já recebeu. A fé não espera, reconhece. Ela começou então a praticar esse método divino. Ao invés de pedir cura, dizia: em nome de Jesus, a luz que cura já está presente. Em nome de Deus vivo, o corpo volta a obedecer à vida. E o milagre acontecia. Não por poder humano, mas porque sua palavra se unia à vontade eterna. A palavra de fé, dizia, é o sopro de Deus saindo pelos lábios humanos. Maria Cima dizia que as almas do purgatório confirmavam isso. As orações mais ouvidas são as que se fazem com certeza. As almas diziam que a fé firme abre portais no invisível, e a dúvida os fecha. Santa Catarina via que o céu se move quando o coração fala como filho, não como mendigo. Deus é Pai, dizia, e um pai não precisa ser convencido, apenas reconhecido. O Senhor lhe revelou que a diferença entre pedir e ordenar está na união interior. A alma unida a mim não pede porque já possui. O pedido é o eco da distância. Santa Catarina entendeu que o homem que duvida de Deus duvida de quem o habita. A fé é a lembrança do poder divino dentro de nós, dizia. Quem se lembra do Eu Sou não teme o impossível. Em uma noite de oração o Senhor lhe disse: tu me honras quando falas como eu falaria. Ordena o bem e o mal recuará. Ela começou a usar esse princípio diante de todas as dificuldades. Quando via tristeza, dizia: em nome de Jesus, a alegria volta a florescer. Quando via confusão, dizia: em nome do Eu Sou, a paz reina aqui. E a mudança acontecia. Padre Pio dizia que a fé é o idioma dos milagres. Quem fala com fé traduz a vontade de Deus. Santa Catarina dizia:
Quem ora com convicção se torna a voz do Eterno. E o Senhor lhe revelou: tu não crias nada, apenas despertas o que já foi criado. Ela compreendeu então que ordenar o milagre não é desafiar o céu, é alinhar-se com ele. O homem que crê não move Deus, dizia, mas deixa Deus movê-lo. Essa era a essência do método, não impor, mas consentir a grandeza divina que já habita na alma. Maria Sima dizia que muitas almas se libertaram quando alguém em vida orou por elas com esse tipo de fé. O que reza com autoridade, diziam, rompe correntes que nem anjos podem tocar. Santa Catarina confirmava: a oração do justo é espada de luz, e o inferno se curva diante dela. O Senhor lhe revelou: quando rezares, imagina-me agindo e agradece antes de ver, porque a gratidão é o selo da fé perfeita. Desde então Santa Catarina nunca mais pedia chorando, orava sorrindo. A lágrima pede, o sorriso proclama, dizia. E Deus se apressa onde há confiança. Padre Pio dizia: a fé não é esperar que Deus faça, é saber que Ele já fez. E Santa Catarina completava: o milagre não vem do tempo, vem da eternidade. O tempo é apenas o cenário onde o Eterno se manifesta. Ela ensinava às suas irmãs: quando rezares, fala com o tom da certeza. Dize, em nome de Jesus, isso já está feito. E o que precisa vir virá, porque o céu obedece à fé. E foi assim que nasceu o que ela chamava de oração de autoridade divina. Não é grito, dizia, é decreto. Não é vaidade, é comunhão. E quando via os milagres acontecerem, ela não se espantava. Como o sol nasce, também o bem acontece onde há fé. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho-sino. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o poder de ordenar um milagre não vem da voz, mas do estado da alma. A palavra que muda o mundo, dizia ela, é a palavra que nasce do coração que já crê. Em uma de suas orações mais profundas, o Senhor lhe revelou: antes que fales, eu já fiz. Antes que peças, eu já sou. E ela compreendeu que o segredo não estava em convencer Deus, mas em alinhar-se com Ele. A fé é a respiração do Espírito dentro de nós, dizia. E quando o Espírito respira, o milagre acontece naturalmente. O método que o Senhor lhe mostrou seguia 3 movimentos interiores: o silêncio, a certeza e o decreto. Primeiro, dizia ela, a alma se cala para ouvir Deus. Depois, ela sente a certeza da presença dele. E então fala com o poder dessa certeza. Era o que ela chamava de ordem espiritual, não um comando arrogante, mas um ato de concordância com o céu. Ordenar em nome de Deus é repetir o Fiat de Maria. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Se essa mensagem já toca algo dentro de você, escreva nos comentários. Santa Catarina, desperta em mim a fé que ordena milagres. Ela contava que certa vez, uma irmã do convento se desesperava diante de uma perda irreparável. Santa Catarina aproximou-se e, ao invés de consolar com palavras humanas, disse apenas: em nome de Jesus, a paz já reina neste coração. E algo invisível mudou. Não vi luz, nem ouvi som, escreveu, mas o ar ficou leve e a dor menor. O Senhor lhe disse: quando pronuncias o bem com fé, o mundo se curva à minha voz dentro de ti. Padre Pio dizia o mesmo: o coração que confia é o altar onde Deus fala. E Santa Catarina completava: quem confia não implora, proclama. Quem crê não espera, manifesta. Ela via que a fé verdadeira não tenta, realiza. A dúvida analisa, a fé age, dizia. Porque quem duvida ainda se vê separado de Deus. Maria Sima dizia que as almas do purgatório confirmavam isso. Os vivos que rezam com medo apenas murmuram. Os que rezam com certeza libertam. Santa Catarina dizia que o medo é a cortina que separa a terra do milagre. O amor é a chave que rasga o véu. O Senhor lhe revelou que o poder da fé está no nome. Em nome de Jesus, dizia, é o selo que abre o invisível.
Mas esse nome só tem poder quando pronunciado com amor e pureza. Não é a palavra que faz o milagre, dizia a santa, é o estado de quem a pronuncia. Ela compreendeu que quando Jesus disse, tudo o que pedirdes em meu nome será concedido, falava de união, não de fórmula. Pedir em seu nome, dizia, é pedir com o coração do próprio Cristo. Em uma de suas visões, ela viu um anjo descendo com uma chama nas mãos. A chama tocava os lábios dos que oravam com fé e queimava os dos que oravam com dúvida. O nome de Deus, dizia o anjo, é fogo para os frios e luz para os crentes. Santa Catarina entendeu que a fé é o fogo que dá vida às palavras. A palavra sem fé é corpo morto, dizia. A palavra com fé é o Espírito encarnado novamente. Padre Pio dizia que as orações mais ouvidas são as que vêm da alma ferida, mas confiante. Deus escuta melhor as lágrimas que confiam do que as palavras que duvidam. Santa Catarina completava: o sofrimento é o altar onde o amor mostra sua autoridade. Ela sabia que o coração ferido, quando reza com fé, fala com o mesmo poder do Cristo crucificado. No Calvário, dizia Jesus, não pediu, ele entregou, e o mundo se transformou. O segundo passo que o Senhor lhe ensinou era a certeza silenciosa. Antes de pronunciar o milagre, sente que eu já agi, dizia Jesus. Quem duvida, interrompe. Quem confia, completa. Santa Catarina começou a orar em silêncio, imaginando o resultado como se já existisse. Eu vi a graça acontecer dentro do coração antes que se manifestasse fora, escreveu. E percebi que o milagre é como o nascer do sol, primeiro brilha no invisível. Maria Cima dizia que as almas do purgatório viam, do outro lado, as orações de fé como faíscas que iluminavam a terra. O que confia sem ver, diziam, cria luz onde só havia sombra. Santa Catarina confirmava, a fé é o raio que rompe a madrugada da dúvida. O terceiro passo era o decreto de amor, o momento em que a alma fala com a voz de Deus. Diz em meu nome, disse Jesus, e o universo se moverá. Santa Catarina dizia às irmãs, quando a fé é pura, até o ar te obedece. E o Senhor lhe revelou, o que falas com o coração cheio de amor não é desejo, é criação. Ela via que o ordenar não era mandar, mas permitir que o poder divino se expressasse. O homem é o eco de Deus, dizia. Quando fala em amor, o próprio Criador responde através dele. Padre Pio dizia, a fé não é domínio, é sintonia. Santa Catarina completava, ordenar é cantar o mesmo cântico de Deus. E em uma de suas visões viu Jesus sorrindo e dizendo, quando tua palavra e a minha se tornam uma, o milagre não é exceção, é consequência. O Senhor também lhe revelou o segredo da persistência. Quem declara uma vez e duvida, apaga o que disse. Quem declara e confia mantém aceso o milagre até que ele floresça. Santa Catarina dizia, cada repetição de fé é como água sobre a semente. E a colheita virá, mesmo que o solo pareça estéril. Maria Cima dizia que muitas orações demoram não porque Deus atrasa, mas porque o homem desiste. A fé é relógio do céu, diziam as almas. Ela marca a hora certa de cada graça. Santa Catarina confirmava, Deus não falha, é o homem que se cansa antes do milagre. Por isso, ela ensinava, quando declaras com fé não voltes atrás com dúvida. Fala uma vez e o universo já te ouviu. E o Senhor lhe disse, toda palavra dita em amor é eterna, e aguarda o tempo certo para se cumprir. Padre Pio dizia que a fé perseverante é o maior ato de obediência. Santa Catarina completava, persistir é amar com paciência. E acrescentava, Deus não se apressa, mas nunca se atrasa. Ela concluiu o ensinamento com uma frase que resumia o método divino, primeiro silencia, depois crê. E então fala, não como quem pede, mas como quem testemunha. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho-sino. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que antes de o milagre se manifestar fora,
ele precisa acontecer dentro. A alma que não se prepara, dizia, é como um cálice sujo. Mesmo que o vinho seja puro, não pode ser bebido. Ela compreendeu que o milagre não é apenas o resultado de uma palavra, mas de um coração purificado. O poder de ordenar não está no som da voz, mas na vibração do amor. O Senhor lhe revelou: antes que declares, limpa o templo. E ela entendeu que o templo é o coração. Nenhuma palavra carrega poder se o interior estiver dividido, dizia. A fé e o medo não falam a mesma língua. Santa Catarina ensinava às irmãs: se queres ver Deus agir, perdoa antes de pedir. Porque o perdão, dizia ela, é o chão onde o milagre pisa. Em uma visão intensa, ela viu Jesus com as mãos estendidas sobre o mundo. Das suas palmas saíam rios de luz que queriam descer, mas paravam diante de muros invisíveis. Esses muros, disse o Senhor, são os corações endurecidos. E ele acrescentou: eu não deixo de agir. O homem deixa de crer. Santa Catarina entendeu que o milagre não é negado, é bloqueado. Deus não retira sua mão, dizia, é a alma que fecha a porta. Padre Pio dizia o mesmo: a falta de fé não impede Deus de ser Deus, mas impede o homem de ver Deus. Santa Catarina completava: quem vive preso à dúvida tenta mover o céu com mãos amarradas. O primeiro passo, dizia ela, é libertar-se da incredulidade e da culpa. Deus não age no coração que se condena, mas no coração que confia em sua misericórdia. Maria Sima dizia que muitas almas do purgatório só puderam se libertar quando aceitaram o perdão de Deus. Enquanto duvidávamos da misericórdia, o fogo nos consumia. Quando confiamos, a luz nos ergueu. Santa Catarina confirmava: quem duvida da bondade de Deus apaga a própria esperança. O Senhor lhe revelou que há 3 sombras que impedem o milagre: a mágoa, o orgulho e o medo. A mágoa prende o passado, o orgulho prende o eu, e o medo prende o futuro, dizia. Mas a fé é o vento que quebra as 3 correntes. Ela ensinava que o coração preparado é aquele que se esvazia. Deus só enche o que se esvazia de si. Em uma de suas orações ela disse: Senhor, tira de mim o que impede o teu agir. E ouviu em resposta: filha, o que me impede é o que tentas controlar. A partir disso, Santa Catarina começou a viver a entrega radical. Não há fé sem entrega, dizia. A fé é o abandono do que é humano para que o divino respire em nós. Padre Pio dizia que quem reza tentando controlar o resultado está dizendo a Deus como agir. E Deus não obedece ordens humanas. Obedece à fé. Santa Catarina completava: ordenar o milagre não é mandar em Deus, é permitir que Ele mande em ti. O Senhor lhe revelou que o milagre é atraído por 3 forças invisíveis: gratidão, pureza e constância. A gratidão abre o portal, a pureza o mantém aberto e a constância o sustenta. Santa Catarina ensinava que a alma grata já vive no milagre. Agradecer antes de ver é o ato supremo de fé. Maria Sima dizia que as almas mais luminosas do purgatório eram as que, em vida, agradeceram mesmo sem entender. A gratidão é o perfume da confiança, diziam. Santa Catarina via isso com clareza. Deus se aproxima de quem o louva até nas lágrimas. Em uma visão, ela viu o coração humano como uma lâmpada. Quando a alma murmurava, a luz vacilava. Quando agradecia, a chama se tornava estável. A gratidão é o óleo da fé, dizia. Sem ela, o milagre não brilha. O segundo elemento, a pureza, ela explicava como o desapego dos resultados. O coração puro é o que diz: Senhor, eu te amo, aconteça o que acontecer. Jesus lhe disse: a fé pura não busca o milagre, busca a mim, e o milagre vem junto. Santa Catarina compreendeu que o milagre é consequência do amor, não o contrário. Os que buscam o milagre sem buscar Deus encontram o vazio, dizia. Os que buscam Deus encontram o milagre como fruto natural. Padre Pio dizia: não peças a Deus o que queres, oferece-lhe o que és. Santa Catarina completava: quem se entrega inteiro recebe o infinito. O terceiro pilar era a constância.
O milagre ama quem não desiste, dizia a santa. Porque o amor perseverante é a forma mais alta de fé. Ela via em suas orações que as graças descem como gotas que acumulam até formar um rio. Cada oração é uma gota. Quando a última cai, o rio transborda. O Senhor lhe revelou: o homem desiste na última gota, e a colheita escorre pelos dedos. Maria Cima dizia que o tempo do milagre é o tempo da purificação. Enquanto esperas, Deus te alinha à sua vontade, diziam as almas. Santa Catarina confirmava: a demora é o molde da tua fé. Quando ela se encaixa, o milagre vem. O Senhor lhe ensinou por fim que o coração preparado é o que confia no silêncio. Há dias em que o milagre parece longe, dizia Jesus, mas é porque estou trabalhando onde não vês. Santa Catarina entendeu que a fé que ouve Deus no silêncio é a mais poderosa de todas. Quem crê sem sinais já vive o milagre, dizia. Porque o verdadeiro milagre é acreditar no amor quando tudo parece vazio. Padre Pio dizia: quando o céu se cala, é porque o amor está agindo em segredo. Santa Catarina completava: o silêncio é a resposta dos milagres maiores. Ela ensinava as irmãs a se preparar com uma oração simples, mas profunda. Senhor, eu te agradeço antes do sinal. Te amo antes da cura. Te obedeço antes da resposta. Purifica-me para que o teu milagre encontre abrigo em mim. E quando eu falar, que não seja minha voz, mas a tua. Maria Cima dizia que até as almas do purgatório se alegravam quando ouviam essa oração, porque ela fazia a terra e o céu vibrarem na mesma frequência. Santa Catarina dizia: a alma que ora assim já não pede, já recebe. Porque onde há pureza, o milagre reconhece o caminho. E o Senhor lhe revelou: a preparação é o verdadeiro milagre. Quando te deixas moldar, já começaste a ver. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho-sino. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que toda oração verdadeira termina em silêncio, mas o silêncio que ordena. A fé madura não súplica, apenas diz: Senhor, tua vontade é a minha, ponto. Foi nesse estado de pureza que o Senhor lhe revelou o que chamava de decreto santo, a palavra viva pronunciada em comunhão perfeita com o amor divino. Não é a força da voz que move o céu, dizia ela, é a união da alma com o coração de Deus. Em uma de suas visões mais sublimes, Jesus apareceu cercado por luz dourada e disse: Filha, quando teu coração e o meu batem no mesmo ritmo, tudo o que disseres em meu nome acontecerá. Santa Catarina ajoelhou-se e respondeu: Então, Senhor, ensina-me a falar com o teu ritmo. E ele lhe revelou: Fala com amor e o amor fará o resto. A palavra que nasce do amor é decreto eterno. O decreto santo, dizia ela, é o momento em que o homem não apenas pede a Deus, mas se torna instrumento da sua vontade. Quando a alma se esvazia de si, Deus fala através dela, dizia. E sua voz cria o que a fé permite. Padre Pio dizia o mesmo: o milagre é a obediência do universo à voz de Deus falada pelos lábios da fé. Santa Catarina completava: quem fala com amor puro é ouvido porque já não fala sozinho. O Senhor lhe revelou que cada alma possui o poder de transformar realidades, desde que fale com o coração unido à luz. Não são as palavras que fazem o milagre, dizia Jesus, mas o amor que a sustenta. Santa Catarina entendeu que esse é o segredo dos santos, suas palavras tinham peso porque eram ecos do divino. Quando declaras com fé, eu sou quem declara em ti, disse o Senhor. E o que eu digo nunca volta vazio. Maria Cima dizia que as almas do purgatório viam a terra ser iluminada toda vez que alguém, com fé verdadeira, pronunciava o nome de Jesus com amor. Era como uma explosão de luz no invisível, diziam. Santa Catarina dizia que esse é o som que o inferno teme, o som do amor que ordena o bem. O demônio foge do tom da certeza, dizia. Porque a dúvida é o terreno dele, a fé é o trono de Deus. O Senhor lhe ensinou então a oração do decreto.
Quando quiseres manifestar o bem, disse ele, não peças ao vento, fala ao vento com o meu amor. E ela começou a orar assim: em nome de Jesus, o impossível se curva à vontade do Eterno. Em nome do Eu Sou, tudo que é treva se faz luz. Em nome do amor, o que era morte volta a viver. Ela via que após cada oração, uma paz imensa se espalhava, e os milagres aconteciam em silêncio. Padre Pio dizia: o sinal de que a fé foi ouvida é a paz, não o ruído. Santa Catarina confirmava: a fé verdadeira não grita, sussurra, e o céu responde. Em uma de suas experiências, ela foi tomada por um êxtase diante do altar e ouviu Jesus dizer: aquele que fala em meu nome, fala com o poder da criação. Porque eu sou aquele que disse: haja luz, e houve luz. Ela compreendeu que o ordenar de Deus continua agindo através dos que creem. O milagre, dizia, é o eco do primeiro haja que ainda ressoa. Maria Cima dizia que cada alma, ao lembrar quem é Deus, reacende esse mesmo eco. Quando dizes em nome de Jesus, o universo inteiro te escuta. Santa Catarina via que até as estrelas, o vento e as águas obedecem à palavra de fé. Tudo que foi criado reconhece o tom do Criador, dizia. E quando a fé fala, o cosmos responde. O Senhor lhe revelou: a oração é o canal, o amor é a força e a fé é o comando. E ela compreendeu que esses três são inseparáveis. A fé sem amor é som vazio, o amor sem fé é sentimento, e o amor unido à fé é poder. Ela ensinava suas irmãs: antes de ordenares qualquer coisa, enche teu coração de amor por Deus e pelo próximo. Porque o amor é a única autoridade legítima. O Senhor lhe disse: quem ama com pureza é invencível, porque o inferno não compreende o amor. Padre Pio dizia: o amor é a espada que corta o impossível. Santa Catarina completava: e a fé é a mão que a segura. O decreto santo que o Senhor lhe revelou seguia 4 simples passos. Silencia a mente. Sente Deus em ti. Fala com amor e certeza. Agradece como se já estivesse feito. E depois cala-te, dizia. Porque quem confia não precisa repetir. Deus ouviu na primeira vez. Maria Cima dizia que até as almas do purgatório se aquietavam quando ouviam alguém orando assim. A vibração da fé verdadeira alcança lugares onde a palavra comum não chega. Santa Catarina dizia que o decreto não é uma fórmula, é uma entrega. A alma que ordena com amor não quer controlar o milagre, quer participar dele. Em suas palavras finais sobre esse mistério, ela escreveu: o poder que cura, liberta e transforma já está em ti. Não porque sejas grande, mas porque o grande habita em ti. Fala em nome dele e o mundo te ouvirá. O Senhor lhe revelou uma promessa: aquele que falar em meu nome com fé e amor, e que me agradecer antes de ver, verá a glória do Pai manifestar-se. E Santa Catarina concluiu: o milagre não é o resultado da tua força, mas da tua confiança. Porque a fé é o descanso na certeza de que Deus já agiu. Ela ensinava então a oração do decreto divino, a mesma que repetia em silêncio quando via o impossível diante de si. Em nome de Jesus Cristo, a luz de Deus já se manifesta. Tudo que é sombra se desfaz. Tudo que é dor se transforma em amor. Em nome do Eu Sou, o milagre se cumpre. Não porque eu o mereça, mas porque o teu amor o deseja. Eu creio, e o que creio já é. E depois, em silêncio, apenas dizia: graças te dou, Senhor, porque já fizeste. Padre Pio dizia que o graças te dou é a forma mais pura de fé. Santa Catarina confirmava: a gratidão é a assinatura do milagre. E o Senhor lhe disse: quem me agradece antes de ver, já me viu. Feche agora os olhos e diga com o coração: Senhor, eu te agradeço pelo que já é. Em teu nome eu declaro que o teu bem se cumpre em mim e em todos os que amo. Que o teu amor se manifeste em cada respiração, em cada lágrima, em cada esperança. E que o meu coração te obedeça mais do que te peça. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa.
Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, ensina-me a ordenar o meu milagre. E lembre-se, o impossível não existe onde o amor de Deus é proclamado com fé.